Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Nesse domingão aí, né? Não, que massa, beleza. Aí estamos começando mais um Pergunte pro Seu Pai, que na verdade é uma brincadeira com essa frase, né? Com essa fuga das pessoas quando nossos filhos têm uma pergunta um pouco embaraçosa. As mães sempre dizem, pergunte pro seu pai. E aí eu aproveitei para brincar com essa frase, para a gente colocar como tema, digamos assim, né? Como nome dessa nossa sequência de lives, nessa nossa série de lives que nós vamos ter aí durante todo o mês, aí, durante esses 30 dias. Tá bom? E hoje, né? Depois aí eu vou conversando melhor. E hoje a gente vai ter também um convidado aí, que é Anderson, um coach de inteligência emocional, que vai dar algumas dicas aí pra gente do que a gente deve fazer e tal durante esse período todo de quarentena, com os nossos filhos, quais são as melhores atitudes a tomar. Enfim, a gente vai estar também conversando sobre isso com vocês hoje, tá bom? Então, iniciando, né, a nossa live, eu vou começar trazendo algumas perguntas aqui que nos foi feita hoje, para a gente estar respondendo e tirando a dúvida aí do pessoal, tá bom? Sem, como eu costumo dizer, sem enrolação, tá certo? Vamos lá, primeira pergunta. Você acredita que há diferença na responsabilidade entre pai e mãe? Ó, eu acredito que não há diferença na responsabilidade entre pai e mãe. Eu acredito que há diferença nas atribuições entre pai e mãe, né? Ser pai requer da gente como é que eu vou dizer assim, uma maturidade para fora, sabe? Uma coisa de entender o nosso papel, o quanto a gente tem que assumir para manter o nosso lar, né? Em relação aos nossos filhos. E a mãe é mais para casa, é mais para dentro, é mais esse papel mesmo do lar, essa coisa de dentro, com essa experiência materna. Então eu não acredito que existem responsabilidades diferentes. Para mim a gente tem a mesma responsabilidade, eu até disse isso um pouco ontem, é 50-50. Se a gente se ajuda, fica leve, tanto para o pai quanto para a mãe. Mas as atribuições é que são muito diferentes. É por isso que eu tenho uma frase, que eu coloco tanto, seu filho precisa de um pai. Porque se não tem o pai, por mais que a mãe seja uma mãe massa, desenrolada e dê tudo que ela pode dar, todos os filhos precisam de uma presença paterna. Existem coisas que são ligadas nos nossos filhos que é só a presença de um pai que pode proporcionar a eles. Então, o pai é crucial, tem um papel fundamental na criação dos nossos filhos, né? Eu posso citar um exemplo desse papel fundamental dos pais, que é na confiança e a segurança que os nossos filhos precisam ter para a vida. Imagina só, assim, ó, se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai ver que os adultos inseguros de hoje não teve uma presença ativa dos pais. A falta do pai nos dá insegurança, sabe? Então, como eu estava dizendo, né, a responsabilidade vai ser sempre dos dois. A mãe tem o seu papel fundamental na vida dos nossos filhos, mas o pai também tem. E infelizmente, essa falta da presença do pai no nosso dia a dia acarreta lá no futuro coisas não tão legais para os nossos filhos. Acarreta agora quanto criança, mas no futuro muito mais quanto adulto. Então os pais precisam participar ativamente, colocando e dando a sua contribuição também, né? Tendo e assumindo a sua responsabilidade junto aos seus filhos. Tá bom? Então, respondendo aí a pergunta, que foi até de Aristela, não há diferença em responsabilidade. Não. Os dois têm responsabilidades iguais, mas as atribuições são muito diferentes dos dois. Tá certo? E tem uma outra pergunta aqui bacana. Ah, que massa. Nayara, Brenda, Yasmin.
bem-vindas aí. Que é o seguinte: o que é mais difícil? O que é mais difícil na vida de um pai? Eu achei massa essa pergunta, assim. E vou gostar muito de responder, porque ninguém nunca me fez essa pergunta, né? O que é mais difícil na vida de um pai? Eu, na verdade, falo tanto em por que um homem não consegue ser pai, né? Qual é a dificuldade? Por que ele não aceita? Por que ele não traz isso de verdade? Não abraça a causa ser pai? Por que essa dificuldade toda? E muito dessa pergunta, e muito da resposta para essa pergunta, tá também na resposta para essa aqui, né? O que é mais difícil na vida de um pai? Na verdade, o que é mais difícil na vida de um pai é a falta de referências de pai. Sabe? É o caminho para ser um bom pai. É a direção para ser um bom pai. Ninguém nunca disse antes para mim como era ser um bom pai. Infelizmente, a gente tem poucas referências do que é ser um bom pai. Então, muito difícil para ser pai é achar essas referências, é ter um parâmetro a seguir, é ter aonde conseguir conhecimento para ser um bom pai. Então, a tarefa de ser pai passa muito por aí, sabe? Pela falta de informação de como é ser um bom pai. Essa transição aí de ser homem, eu sou um homem e tal, e agora eu sou um pai. O que é que eu preciso ter? O que é que eu preciso fazer? Como é que tem que ser tudo isso? Então isso falta muito para mim, faltou muito para mim. E é por isso que eu criei tudo isso aqui, entendeu? Para tentar ser um pouco essa voz, essa referência. Agora eu tenho autoridade quanto pai para estar aqui diante de vocês, passando tudo isso para vocês, porque eu sou pai. Então eu estou vivendo intensamente ser pai. E hoje eu sei, claro, meu filho vai fazer 8 anos agora. Então eu sei até agora o que é ser pai de uma criança até 8 anos. Do Iapoque ao Chuí, né? Porque eu vivo essa relação de maneira intensa. Eu abro os meus ouvidos, abro a minha visão para entender tudo o que está acontecendo nesse universo de pai. Então foi uma escola meio sozinho. É claro que eu investi muito, continuo estudando, já estudei muito. Aonde tem como buscar conhecimento, eu estou indo buscar conhecimento para trazer aqui para gente, para vocês. Mas a experiência, o dia a dia, o campo de batalha aqui com ele é que me dá respaldo para tentar ser essa voz que eu não tive como referência do que fazer, de como ser, qual é a maior dificuldade para ser pai, o que é ser pai, sabe? Tudo isso está dentro dessa pergunta que foi muito feliz em trazer aqui, né? Qual é a maior dificuldade de ser pai? É ter a direção, é saber o que é ser pai. Eu estou tendo ainda que aprender de maneira verdadeira o que é ser pai. Já aprendi muito e já sei muito. Tanto é que estou aqui com vocês para tentar contribuir o máximo com a gente, né? Então achei muito feliz essa pergunta, foi muito massa. Qual é a maior dificuldade em ser pai? A gente está aqui junto para conseguir diminuir a distância da falta de informação e da falta de conhecimento de como é ser um bom pai, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Eu já vi que Anderson, nosso convidado, tá aqui. Eu vou convidar ele aqui, viu? Pra gente começar. Para vocês. E no final, fiquem aqui. E no final da nossa live aqui, eu vou estar abrindo para perguntas também, tá bom? Boa noite, meu velho. Diga aí, pai. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, alto e claro. Oh, que massa. Galera, então, Anderson, vou te apresentar aqui pro pessoal, tá bom? Para a Tá. gente, pra gente começar. Então, assim, ó, Anderson é
é um profissional da área de saúde, então a gente ainda tem esse a mais aí hoje, né? E um especialista em inteligência emocional. Ele está procurando se especializar cada dia mais para contribuir com uns profissionais da área dele que tanto precisam ter inteligência emocional para cuidar de tanta gente, né? Falei alguma besteira aí, Anderson? Não é isso mesmo? Não, é isso mesmo. A É. apresentação foi excelente. Ah, que massa. Então assim, ó, não vou ficar com enrolação com você não, viu? Direto para as Certo. perguntas. Ó, deixa eu te falar uma coisa só. Você tem como aproximar mais um pouco a câmera, que você está meio distante. Então, eu não tô me vendo, cara. É? É, a gente está te vendo É, turvo bem. sério? É. Eu não sei o que aconteceu aqui que eu não tô me vendo. Mas eu acho que é a internet, assim, ó. Você tá chegando aqui para mim. Tá legal. Tá bacana aí. Pronto. Assim tá. Como eu falei, a internet ainda tá meio assim. Você tá com os dados móveis e. Sim, É. tô Tá. com os dados móveis. Tá conseguindo. Você tá conseguindo Tô. se ver agora não? Não, só, Não? só vejo você, só. Tá. Pô, se alguém puder colocar pra gente Tem aí. a- Se vocês estão vendo o Anderson, olha aí se vocês estão vendo o Anderson. Porque se vocês estiverem vendo, a gente toca, né? Eu e ele aqui, a gente não precisa se ver muito, não. Tá me Né, vendo pai? aí ou não? É, Né? então, deixa o pessoal, deixa alguém dizer aqui se tá te vendo. Se Só tiver queria te me ver vendo, para ver se tá. Só queria me entendi. ver para Então, ver se tá bem enquadrado, centralizado né? aí, melhorou? Tá legal, tá bom. Estou vendo, pronto. Yasmin disse que tá vendo, então tá show de Se bola. ela Então tá tá bom. vendo, né? Então fechou. Beleza, irmão? Então tem uma pergunta aqui pra você já. Eu fiz uma pesquisazinha aqui. Tá, a internet dele não tá tão legal, não. Deixa eu ver aqui, tá procurando, tá procurando. Ó, enquanto o Anderson voltou, tá me ouvindo, Anderson? Voltou, voltou. Pronto. Então vou direto para a pergunta, aproveitar a sua internet aí. Beleza? Certo. Fechou. Ó, que é, né, para perder a paciência e se manter com os filhos. O que fazer nessa época de quarentena para não perder, Anderson, a paciência com os nossos filhos nesse período tão difícil para todo mundo aí? Como manter o emocional bacana para a gente, assim, não tomar atitudes nem decisões que possam prejudicar o dia a dia aí? Então, né, essa pergunta aí é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É, então. Porque na verdade, o que a gente percebe assim é que por mais que a gente sempre esteja perto, né, dos nossos filhos, essa relação nessa quarentena ela se tornou mais intensa, né? Porque na verdade hoje a gente está realmente junto, né? Realmente convivendo às 24 horas, por assim dizer, né, com os nossos filhos. Então, na verdade, cada situação tem que ser uma escolha assertiva que a gente tem que fazer, né? E essa questão de não perder a paciência, eu acho que é complicado, né? Eu acho que a gente precisa ter a questão mesmo da inteligência emocional, né? E em cada situação, em ser bem pontual mesmo, né? Eu acho interessante aquela situação que é colocado que, por exemplo, ninguém tem que ser poupado da verdade, né? Cada situação que a gente for exposto, cada relação ali naquele momento da relação da situação, eu acho que tem que ser conversado, tem que ser falado e é a maneira assertiva mesmo da conversa, né? Tem que tratar a criança mesmo da maneira, é lógico que cada idade existe uma questão da cognição da criança, né? O cognitivo é importante também, mas eu acho que no dia a dia, né, que a gente tá aqui hoje, ainda mais hoje, né, que tem toda essa questão da quarentena, do estresse que a gente está vivendo, né, e a criança também por não poder sair. Então, assim, eu acho que basicamente a gente tem que realmente tentar traçar estratégias, né, em cada situação, né. Eu acho que tem uma coisa muito pontual, né, mas na verdade a gente tem que se policiar, né.
policiar cada vez mais e tentar fazer as escolhas assertivas de acordo com a situação. Mas acho que assim, a Ah, então, fórmula do bolo, né? A fórmula do bolo, eu acho que não sei se tem assim exatamente qual é. Eu acho que a gente tem que ter inteligência emocional em tudo que a gente faz, né? E nesse trato com a criança não é diferente. entendi. Então deixa eu tentar juntar tudo aqui para ver se foi isso mesmo que você quis dizer aí. Tá me ouvindo ainda? Né? Sim, sim, Tá? É assim, então é estudar cada situação de maneira específica e tentar tomar a melhor decisão a partir daquilo, por que surgiu aquela situação que ninguém quis. Tentar analisar o máximo possível e aí sim tomar a decisão de maneira mais fria possível, mais racional possível. Um pouco sim. isso? É isso mesmo, né? Porque aquela, a gente sabe, né, Ícaro, que a questão que o saber é cognitivo, né? Mas o fazer é Sim, emocional. Então a sim. gente tem que nessa hora, né, nessa hora de tomar essa atitude, né, eu acho que é importante isso mesmo, né? Dar uma resfriada a cabeça, pensar, chama a outra pessoa que está com você, né, para gerir a situação, ajuda aqui, entendeu? Pega que já, né? Quando você vê que acho que na verdade eu acho que quando você está vendo que a situação está chegando no limite, se você tiver essa condição, né? Passa a impressa aí para outra pessoa ajudar também, né? Esse cuidado compartilhado acho que é importante, né? Sim, entendi. Não, que massa. Então essa coisa de contar até 10 funciona mesmo, né, Anderson? Ah, Contar até 10 funciona, né? até 10, até 100, até 1000. O Né? importante, galera, é esfriar a cabeça para tentar Sim, tomar a sim. decisão depois da cabeça fria. E não naquela hora que o menino não quer fazer a tarefa, que o menino tá jogando um brinquedo bagunçado e tal, aí tá todo mundo daquele jeito. Nessa hora aí, É, não faz nada, segura, conta até 1000, como o Anderson falou. Depois de né? cabeça fria, toma a decisão. Eu costumo dizer, viu, para um amigo de trabalho meu, aí às vezes o trabalho tá naquela condição mais ou menos igual a essa, assim, tá tudo ruim no dia. Aí ele, rapaz, a gente quer Aham, tomar uma decisão. Pô, bora fazer o seguinte: quando a gente tiver em outro cliente, que é aquele cliente melhor, o melhor cliente que tem, naquela melhor condição, se a sua atitude for a mesma de agora, a gente toma. Agora, se for diferente, a sim, gente toma lá. Entendeu? é Então, verdade. assim, é esperar uma condição mais positiva para tomar aquela decisão. E não tomar a decisão no calor da emoção, que geralmente a gente É erra. verdade. Né, Anderson? É Aí verdade. tem uma outra Com bacana aqui que eu acho certeza. que é meio pegando um gancho assim disso Ó, aí você também. falou, você estava falando da minha barba, né? Não sei o quê, que eu não tô podendo sair de Sim, casa, né? Ó, sim, meu barbeiro acabou de entrar aí, ó. Esse Oiés aí, ó. É meu sim. barbeiro aí. Tá vendo? Ah, que É lá, e massa. colocou o pai da Isabela, hein, tá vendo? Ah, show. Seja bem-vindo. Então, o senhor tá dando um É trato Almir, certinho aí no rapaz, viu? né? Almir, quando eu vou lá, ele dá um grau, fica. A Yasmin fala até que parece outro homem, por isso que ela gosta que eu vou lá, fica Ah, bem que bonito já. massa. Show, show. Aí tem outra pergunta aqui, Anderson, que eu achei bem bacana aqui, que eu fiz rapidinho aqui um case aqui de uma galera, que perguntaram que é o Aham. seguinte: como conseguir tomar sempre a melhor decisão, mantendo o emocional controlado? Eu acho que é um pouco disso que a gente acabou de falar, né? Quando eu entrei agora aí, né, você estava falando a respeito da condição de ser pai, né? Na Sim, verdade, a gente, principalmente nós, né, que já estamos aí mais na casa perto, eu sou das casas dos 40, né? Você ainda é mais novo, né? nós, Você é dos nós. 30, né? Não, 42. 42, pai. Então, e aí assim, a gente sabe que na verdade, a percepção que a gente tem de pai, na lógica você falou que a gente vai buscando, vai estudando, né? Sim, Mas a gente tem o conhecimento que a gente tem de ser pai é aquele conhecimento que foi passado pelos nossos pais, né? Que é uma sim, geração totalmente diferente, né? Então, assim, eu acho que é importante essa questão mesmo, né? Dessa referência de ir atrás, né? Quem já é ou quem está querendo ser, tentar ir atrás, porque a gente sabe, né? Que por trás, né? Que a gente vê bastante nas mídias sociais aí, que por trás de um adulto ferido existe, né? Por trás de um adulto problemático existe uma criança ferida, né? A gente sim. sabe, tudo que a gente estuda de inteligência emocional, a gente sabe que são os traços que são marcados desde a infância, né? Então é importante a gente ter esse discernimento, né? E se preparar realmente, porque senão a gente vai criar um monte de adulto doente,
né? Um monte de adultos com problemas. E aí tem toda essa carga emocional aí que vem desde a infância, né? Então a gente sabe que cada vez mais, quanto mais a gente estuda a inteligência emocional, mais a galera fala sobre isso, né? Então é importante essa assertividade na relação, né, com o filho. E uma coisa que a gente vê bastante, né, que o nosso professor lá, nosso coach fala, é essa questão que o tempo, né, o tempo, na verdade, ele só envelhece, né? A questão da maturidade, ela vem com as experiências de vida que a gente tem. Então, com a criança não é diferente, né? Então, a gente tem que trabalhar a criança com isso. Então, conforme a maturidade que você perceber que o seu filho tem, independente da idade dele, então são as maneiras, né, que a gente vai abordar e discutir qualquer situação com a criança, né? Acho que é importante a gente, quanto pai, ter essa percepção, né? Ah, não, é massa você dizer isso. É perfeito. Ô, Aristela, bem-vinda aí, viu? Pô, já respondi até a sua pergunta. Mas a gente conversa de novo aqui que você chegou. Mas assim, Anderson, é tão bacana você falar disso, que a gente é a soma das nossas experiências. Então, assim, eu tenho Sim, 42 sim. anos, mas como pai, sei lá, eu tenho 8 anos, né? Sou pai junto com o Ícaro. Ícaro tem 8, eu sou pai há 8 Uhum. anos também. Mas a minha experiência que vem atrás de ser pai contribui muito com as minhas decisões sendo pai hoje. Eu não tinha experiência de ser pai, mas tudo que eu vivi fortalece o pai de hoje, Sim. né? Então tudo que a gente, então Uhum. quanto mais aquela frase, né, que a gente ouve sempre, que quanto mais experiências você viveu, mais munição você tem para tomar a melhor decisão. Então, quanto Sim. mais intenso você vive seu relacionamento com o seu filho, mais armamento, assim, mais munição, como eu acabei de dizer, você também vai ter para tomar a melhor decisão. Porque se você vive com o seu filho de maneira, como é que eu vou dizer assim, com um certo afastamento, sem um tempo de qualidade Sim. com ele, você não vai ter essa Sim. experiência de vida de verdade. Você vai estar passando por ali, né? O filho é um Daí, acaso que está passando, o seu filho está passando, você está passando, e vocês não estão vivendo de verdade essa experiência para poder ali na frente estar com essa experiência já na manga e tomar melhores decisões, né? Tomar as decisões assertivas, e, como você acabou de dizer. sim. E aí entra na questão lá da síndrome da orfandade, né? E aí Sim. quando a gente entra na síndrome da orfandade, são né, aqueles homens, né, que não vai ter dificuldade de conexão, né, de conexão com as pessoas, com dificuldade de respeito com a autoridade, né? E em contrapartida, as mulheres são aquelas mulheres que têm também dificuldade, né? E são aquelas mulheres que são tidas, como que eu vou falar, são mais fáceis, né? Por conta dessa síndrome da orfandade, né? Porque, na verdade, a gente vê que quando a criança, mulher, ela não tem o colo do primeiro homem, né, para ela sentar, ela vai acabar sentando em outros colos, né? Então a gente entende essa questão da síndrome da orfandade, isso, né? Aqueles homens que não têm o pai de referência quando são criança, então ele vai ter dificuldade até nas relações afetivas quando adulto, né? Ele vai ter essa dificuldade de respeito de autoridade e as meninas vão ter então essa dificuldade, né? De também, porque aquela primeira figura de homem que ela deveria ter, ela não vai ter. Então ela fica passando de figura em figura tentando preencher aquele espaço que na verdade não consegue preencher, né? Cara, isso é grande demais, né? E assim, galera, o que Anderson está dizendo é muito verdade, assim, e só reforça ainda mais em mim a vontade a cada dia mais de fazer esse trabalho para alertar a gente a cada dia, sabe? Porque, olha só, olha o que Anderson trouxe, a carência das crianças, mulheres de hoje, vão deturpar as mulheres adultas amanhã. E com os Sim, homens a mesma coisa. Essa carência afetiva do pai hoje vai transformar esse homem amanhã em um homem assim completamente contrário ao que ele seria se o pai tivesse presente. E a gente consegue viver tanto isso, né, Anderson? A gente quanto homem hoje, sim, a gente vê sim, tanto, tipo, um colega nosso de trabalho que não aceita a autoridade do chefe, por exemplo, sim, nega o tempo inteiro, aceita, faz até aquilo que tá para ser feito, mas é negando, é sempre tomando uma ação destrutiva mesmo, né? Porque ele começa a destruir o trabalho dele, o emprego dele, todo dia um pouquinho. E por que tudo isso? Se sim, você fizer uma pergunta a ele como era a relação com o pai, talvez ele até te diga: sim. meu pai saiu de É, casa, nem tive pai.
A construção disso é o quanto importante o que o Anderson trouxe agora aqui pra gente. É rico demais. Não, irmão, é É. isso mesmo, que massa. É por Então, isso aí que a gente está aqui. a gente vê a questão lá, né, quando o Daniel Goleman começa, né, que é o pai, a gente considera ele, né, o pai da inteligência emocional. Quando ele traz os 5 pilares lá da inteligência emocional, né, que é autoconhecimento, gestão de emoções, a questão da automotivação, né, da empatia e da relação interpessoal, ele traz isso, né? Então, quer dizer, se você, durante a construção, a gente sabe que alguns estudiosos trazem essa questão da vivência, né? Por exemplo, que o filho, a filha mulher, por exemplo, até 6 anos, 7 anos, ela fica mais próxima da mãe. Desses 7 até os 13, 14, ela procura essa referência do pai, né? Então, quer dizer, se nesses momentos da vida eles não têm essa figura, tanto da mãe quanto do pai, a gente sabe que vai trazer reflexo futuro. Né? Então, é importante ter essa figura, né? E não adianta aquelas mulheres ou aqueles homens, né? Mas a gente fala mais mulher porque a mulher que cuida, eu sou pai Mais e mãe. presente, né? Não adianta. A figura materna, ela nunca vai substituir a figura paterna, né? Então a criança precisa entender, precisa ter essa questão, né? Essa percepção do que é o pai, o que é a mãe, presente, né? Não é só estar ali em corpo presente, mas presente é igual você falou, né? Trazendo cada relação, cada oportunidade que tem, né? Essa questão de realmente estar presente ali e viver isso de maneira intensa, né? Eu acho que é extremamente importante isso que você falou da intensidade do momento que você está vivendo, né? Hoje a gente sabe que a gente é cercado de ciladas aí, né? Rede social, televisão, que dificulta, né? O trabalho que a gente traz do trabalho para casa, leva de casa para o trabalho, enfim. Essa relação realmente é dificuldade, né? É dificuldade. Tem muita dificuldade, né? Eu costumo dizer, eu acho que a Aristela está com a gente aqui, que é uma amiga e pedagoga. A gente fez uma série de lives assim durante meses. A gente trouxe várias coisas da relação entre os pais e a escola, né? A gente abordou muito esse tema. E ela dizia uma coisa que é muito rica de dizer assim, que é assim, ó, a gente esquece do básico. E ficar com nossos filhos é o básico. É isso, sabe? Mas aí a gente quer botar um monte de coisa no meio, a gente quer ir o videogame, a tecnologia. Eu vinha com temas para ela assim, né? E como o nosso filho no futuro, e isso e aquilo, e como é que vai ser? Ela dizia, aí, cara, a gente precisa preparar o ser humano. Se o ser humano tiver preparado quanto ser humano, ele vai estar preparado para ser o que ele for, o que ele Uhum. quiser ser. Ele vai ser da tecnologia, ele vai ser da escola, ele vai ser do que ele quiser. Mas antes a gente precisa cuidar do ser humano que as nossas crianças estão se transformando. Então ela É, falava, Anderson, sempre do básico. E a gente, sim. e essa sua fala traz muito isso, né? A gente está em casa com os nossos filhos e esquece do básico, que é a atenção, quer estar com ele, quer ouvir o nosso filho, quer entender o que está acontecendo para dar a ele o que é necessário e preciso. Né? A gente está dizendo aqui antes que a gente está construindo os pais. A gente não teve essa Sim. referência. Né? Não, não A tem. pergunta, vou até trazer um pouco da pergunta de Aristela, que ela fez assim: o que é mais difícil em ser um pai? Eu disse, Aristela, na resposta, que o mais difícil ser um pai é saber o que é ser pai. É que Ter saber ser pai. informação de como é que é ser pai. A gente não tem referência do que é ser pai. O meu pai foi um pai de um jeito que ele foi lá, que não foi tão legal assim. O pai de outra pessoa, aí tem até um pai bacana, mas o jeito dele era em outro período, outra geração. Então a gente tem a necessidade e a falta de informação. Isso que a gente está fazendo aqui é contribuindo um pouco com isso. É Sim. dando a E, e, gente, a- é dando a é. gente o básico, né, Anderson? Só te É, e interromper às um vezes, pouquinho. não, e às vezes essa dificuldade, né, que a gente teve, essa carência que a gente teve, até pela condição mesmo da geração, né, dos nossos pais que foram Sim, de tratados a pedra e pau, né? É uma geração normal, né? De apanhar. Meu pai mesmo lá apanhava do meu avô de chicote de rabo de tatu, ficava pendurado atrás da porta, sim. né? Então é assim, meu pai para me abraçar e falar, ó, eu te amo, não sei o que, demorou, eu já era grande. Assim, você falar, você teve dificuldade em relação com seu pai? Não, entendeu? Mas assim, é a maneira que foi tratada a relação, né? Então, Claro. isso, e eu sei hoje, quanto mais eu estudo a parte da inteligência emocional, mais eu vejo que vários comportamentos que eu tenho é reflexo dessa criação.
Ele foi o melhor pai que ele pôde ser, né? Pôde ser dentro da capacidade que ele tinha, né? Sim. Mas a gente sabe que muitas vezes isso traz reflexo na gente. Enquanto a gente não entender isso, né, e já entra naquela questão lá do ressignificar, que a gente fala muito, né, que a gente já está aprendendo essa questão do ressignificar a situação, a gente vai levar essa mazela aí pro resto da vida nossa. Isso vai refletir na relação nossa com você, com o próximo, com a esposa, com o filho, vai refletir na relação com todo mundo, né? Então, na verdade, a gente precisa realmente, primeiro, se entender, né? Se entender como pessoa, né? E aí essa questão, quando você falou, né, da questão de conversar, de falar com o filho, vai entrar essa questão, acho que entra muito, Ícaro, a questão da empatia, né? Por quê? Por que vai entrar a questão da empatia lá? A empatia foi estudado lá pelo Titchener, né? Titchener, sei lá como que é. Desde 1920 o cara começou a estudar essa questão da empatia aí. E assim, que na verdade vocês colocar, o pessoal fala muito a questão, é se colocar no lugar do outro. Mas a gente tem que entender que esse se colocar no lugar do outro é enxergar através do... Não é você se colocar no outro com as suas experiências. Sim. Né? Então a questão da empatia é você se colocar no lugar da criança e entender, falar, pô, né? Essa reação dele, o comportamento é assim, por conta dele ser assim, do jeito dele enxergar o mundo, né? E aí, então, assim, eu acho que pega por esse lado aí, entendeu? E, na verdade, quando a gente não tem essa maturidade, a gente não se entende como gente, e fica difícil, né? Fica difícil. E é lindo demais você dizer isso. A Aristela disse um pouco, comentou aqui um pouco isso aqui, que é o diálogo, né? A gente, quando pais, eu vou abranger um pouco, né? Vou botar a mãe também no pacote. A gente gosta muito de colocar as nossas experiências como regra. E a gente não abre diálogo para os filhos. A gente não quer entender o outro lado. Isso que você acabou de dizer. Esse se colocar lá é se anular do processo. Né? É tirar você do processo e só ouvir a voz de quem está do outro lado. E aí sim você vai conseguir se colocar. Eu digo muito aqui, Anderson, é se colocar é você ouvir seu filho sem preconceito. É você ouvir sem aquele seu mais. Eu digo muito pro meu filho aqui, eu digo ele, ó, Ícaro, isso e tal, não sei o que. Ele digo, mas pai, eu digo, ó, toda vez que você falou mais, você acabou de negar o que eu lhe disse. Então, é a gente também não negar o que nossos filhos estão dizendo, é sem mais, né? Sem poréns, sem. É ouvir nossos filhos que, ó, o meu aqui, cara, me dá demais um norte. Ele me dá horizonte o tempo todo do que fazer com ele. O tempo inteiro dá esse horizonte. Então, a gente precisa realmente, assim, aí partindo de novo pro básico, né? Que é se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar dos nossos filhos para entendê-los e aí sim a gente vai ter a oportunidade de tomar a melhor decisão. E aí eu já trago uma história bacana que é assim, ó, eu só entendi o meu pai de maneira verdadeira depois que eu me coloquei, eu tive condição assim, como é que eu vou dizer assim, emocional, aí a gente vai trazer o tema, a condição emocional de me colocar no lugar dele. E aí eu já respondo um pouco da pergunta de Ju. Oi, Ju, beleza? Que ela perguntou, e aí, dá para mudar depois de adulto? Dá, sim. Porque eu peguei várias coisas que eu passei com meu pai e apaguei da minha memória, digamos assim, apaguei a emoção, né? Apaguei o que eu sentia de maneira negativa. Claro que as coisas ficaram em si, mas aquilo passou, porque eu dei um novo sentido a tudo que eu passei com ele. E só a partir desse momento foi que eu consegui abrir a oportunidade para entender, para me colocar no lugar dele, para ser empático, né? Então a gente precisa ter essa noção, né, Anderson? Ter essa, como é que eu vou dizer assim, essa consciência que você acabou de dizer, que a gente precisa primeiro tratar as nossas emoções para depois, para conseguir abrir espaço para dialogar de maneira sincera com o outro, né? A questão, a Sinísia, né? Ela acabou de colocar o ressignificar que a gente falou, né, cara? Você dá significado, novo significado para as coisas, né? Isso. E aí, a partir desse momento que você... Mas aí, a gente volta na questão que é o assunto aqui que a gente, né, tá trabalhando. A questão de se entender, né? Sim. De trabalhar você. E você só vai conseguir enxergar isso quando realmente você tiver resolvido consigo mesmo, né? Não adianta você falar assim, eu vou conversar, eu vou entender, se você não tiver antes consigo, né?
Então não resolve. Então acho que tudo vai partir da primícia que eu tenho que me entender primeiro como pessoa, né? E aí para depois tentar entender você. Só que o que a gente faz é totalmente ao contrário, né? E a gente sabe que nós humanos, por, por essência, nós somos altamente julgadores, né? E aí aquilo que você falou, quando acontece alguma coisa, é aquela frase, no meu tempo não era assim, né? É uma frase que a gente ouve muito, né? Eu tô me corrigindo era uma frase que eu falava também, né? E a Sim. gente vai trabalhando isso daí, que 43 anos de você viver na mesma coisa, né? É difícil para você, né? Então, Sim, assim, o vazio é essa grande. questão, né? Essa questão, né, de realmente entender a situação, né? E trabalhando, né? E trabalhando. E realmente não é fácil, né? Você ser responsável pela sua vida, quando você entende a importância de ser pai, e quando a gente começa a estudar essa questão da inteligência emocional e começa a ver que tudo é formado lá na primeira infância, na segunda, a gente vê, né, cara, que aumenta o peso, a carga aumenta muito, Sim. né? E aí, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, ser o fiel ali da balança, porque às vezes você quer trazer para o seu filho tudo aquilo que você sente falta, né? E aí a gente já começa a entrar naquela outra vertente que são os excessos, que Sim. vai traduzir o quê? A referência que você tem da sua falta, você vai tentar pôr em excesso para o seu filho. E aí também você vai trazer, vai deturpar o homem que ele tem que ser, né? A mulher que ele tem que ser, que ela tem que ser, né? Entendi. E aí é massa, porque assim, ó, eu lembro muito das conversas com a Aristela esse papo, porque a gente falava de um monte de coisa, do professor, do aluno, da escola, da faculdade, e a gente rodava em um monte de coisa. E o final disso tudo era assim, ó, a gente, a gente acabava no papo assim, ó, é o pai que tem que melhorar, não é o filho. É Não o é o pai filho. que tem que melhorar, não é a escola, sabe? Então, É, assim, é o que você disse, Anderson. É a gente que precisa entender, que precisa melhorar primeiro, que só a partir daí é que tudo vai melhorar à nossa volta, né? é, Eu sei que só dizendo isso, galera, parece, para quem não entende, é um pouco complicado, mas é exatamente assim que acontece. É só a partir da nossa mudança que tudo ao nosso redor começa a mudar, principalmente os nossos filhos. Eles são um é. reflexo nato daquilo que a gente Nato. é e de como a gente está. Se você não estiver bem, o seu filho não vai estar bem. Vai ser raras É, as vezes que ele vai estar. Se você estiver bacana, tiver tudo redondinho na sua casa, você vai ver a harmonia, o seu filho vai estar mais tranquilo também. Então, dentro de casa, isso se reflete de maneira gigantesca, né? Eu vejo isso aqui todo dia, velho. Eu tenho um filho aqui, eu vejo isso aqui é, sempre. Se a gente não estiver bem, Ícaro tá um pouco assim. Quando a gente tá massa, Ícaro tá massa também. Então, é se encontrar, é entender tudo o que está acontecendo consigo mesmo, resolver tudo que precisa ser resolvido, né? Tudo dentro do seu tempo, cada um tem seu tempo e tal. Mas assim, ó, nasce na gente a solução de tudo que a gente quer. Né, não, Anderson? Tony Robbins traz essa questão de você ver uma pessoa e se moldar, né? Tentar buscar Sim, ela como referência do seu dia a dia. E seu filho basicamente é isso, né? sim, Não adianta você querer cobrar, você querer falar, né? Essa questão de cobrar e o que você acabou de colocar. Se, na verdade, ele olha o que a gente é, né? Não é o que a gente fala para ele, né? não. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de lidar, né? De falar com a criança, a abordagem, né? Mas, por exemplo, uma coisa básica, a minha filha tem 7 anos, né? É uma coisa que desde cedo, por exemplo, o uso de cinto de segurança, né? E Sim, aí a gente sabe a questão do uso do cinto de segurança, por exemplo, um exemplo, né? A gente vai falar, não usa o cinto de segurança porque se você tem que usar, porque senão você vai pegar e vai morrer se bater o carro. É outro cuidado que a gente tem que ter, né? Quando fizer essa abordagem, a gente tem que falar o seguinte, né? Ó, tem que falar coisa boa, não a coisa ruim. Tem que usar o cinto de segurança porque é uma lei, porque vai te proteger se acontecer alguma coisa. E outra coisa, toda vez que eu entro dentro do carro é automático, plec. Hoje ela já entra, tem 7 anos, ela já entra, já senta e coloca o cinto. Entendeu? Quando tem dificuldade, ela pede para mim, pede para Yasmin, coloca aqui o carro para mim, não sei o quê. Entendeu? Então, assim,
Olha, minha sobrinha entrou. Alguinha, tio te ama, viu, lindona? Então, Ícaro, então é assim, é aquela questão, né? Você sabe, o pessoal não sabe, mas eu sou separado, né? Minha filha tem 7 anos, eu sou separado. Mas assim, a gente tenta cumprir esse papel de pai, mesmo estando à distância, não estando com ela o tempo todo, mas ela consegue entender, né? Já foi explicado para ela, que a gente falou aqui no começo, né? Que ninguém tem que ser poupado da verdade, né? As crianças também não têm que ser poupadas da verdade. Tem que saber a maneira que a gente fala de acordo com a maturidade, né? Então, a Alguinha mesmo, minha sobrinha, ela tem 10, 11 anos, 10, 11, né, Alguinha? 10 ou 11, mas ela, assim, ela é extremamente inteligente, extremamente sabida, né? Por quê? Porque ela teve uma convivência com o pai dela, é um cara que estuda muito, que está sempre lendo. Ela é uma menina que adora ler. Por quê? Porque ela tem essa referência na casa dela. A gente sabe, né, que nós somos frutos, somos a média de 5, 6, 10 pessoas que a gente convive. E a criança é a mesma coisa. Então, quer dizer, se ela vê você fazendo isso vale mais do que 1000 palavras que você falar. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ter, né, essa questão, essa maturidade de tentar entender, né, se colocar no lugar da criança, mas não é fácil, né, cara? Ser pai realmente não é fácil. É um desafio, Anderson. E assim, e ainda bem que é um Sim, desafio, sabe? Porque nos força e nos obriga a correr atrás, sabe? A se desenvolver cada vez mais, a crescer cada vez mais, a entender a importância disso tudo. Porque imagina só, se pra gente adulto, com muitas experiências de vida, já é um desafio ser pai, imagina pra criança, que está agora no mundo, não tendo experiência de nada, não sabe de nada, esperando, como você bem disse, os exemplos para servirem de referência para os próximos passos. Você entendeu? Então a responsabilidade do cara ser um pai é gigantesca e ele precisa correr atrás dessa onda. Aquela frase que eu digo sempre, seu filho precisa de um pai, é isso mesmo, sabe? Eu até coloco um pouco de força nisso, porque cara, é porque eu olho para os filhos, sabe, Anderson? E eu olho para os filhos, para a necessidade dos nossos filhos, que eles têm em relação ao pai que ele precisa, sacou? Então, a sim. minha voz ganha até um pouco de força quando eu falo, e eu dou uma recuada, né? Porque eu preciso entender que todo mundo tem uma história e tal, e tá tudo muito nisso também, né? Aquilo que a gente está falando de se colocar, todo mundo tem uma história que explica quem é, mas isso não tira da gente a responsabilidade de A fazer o que é certo responsabilidade. também, né? Então, enfim, tá tudo junto, tá tudo misturado. A gente tá aqui, galera, para tentar contribuir, sabe? Para mim é um desafio estar aqui todos os dias, tá colocando conteúdo, tá estudando, tá me preparando melhor. É um desafio ser pai para mim também, sabe? Eu tô aprendendo todo dia mais, mas eu me dispus a fazer. E é esse convite que eu faço para todo mundo, assim, quanto pai. É tentar ser o melhor pai que você puder ser. Porque seu filho precisa, sabe? Como o Anderson já falou Uhum. aqui, bacana demais, assim, de uma maneira explícita demais. Se os nossos filhos não tiverem os pais que eles precisam hoje, eles serão adultos que eles não seriam amanhã, É, né? Então a gente precisa fazer o que precisa ser feito hoje. Não tem jeito. é. Aí, Anderson, E deixa eu muitas buscar, ver vezes. se tem alguma. Deixa eu só buscar ver se tem alguma Ah, pergunta aqui de alguém. Pô, não, o Saulinho. pessoal tá Ah, só que massa. comentando mesmo. Sim, É. sim. Ah, Ó, o galera, Lino aí, ó. professor Lino também é outra coisa importante, né, Ícaro? Sim. Essa questão pai não é só aquele que põe no mundo, não, né? Olha, minha tia Eliane chegou. Tia Eliane! Minha tia tá aí, velho. É, minha Oi, tia. tia. Tá vendo? É, tia Eliane. É, Então, a figura do pai, né, Ícaro, por exemplo, eu sou professor, né, sim. universitário, e a gente sabe, né, que a responsabilidade que a gente também, todas as figuras de referência, né, cara, que são figuras que têm um poder, né, então a gente tem essa responsabilidade também, né, de ser exemplo. Tinha até uma aluna minha que entrou aí, não sei nem se ela tá mais aí, mas ela até entrou. Então, assim, a gente entender essa responsabilidade que a gente tem, né, para poder trazer isso, essa questão mesmo de ser referência, né? E aí é o que a gente falou, não tem para onde fugir da responsabilidade, né? De você ser referência e essa responsabilidade você tem que estar o tempo todo pensando nisso, né? Claro, claro. Eles não Então, pediram, eles não pediram para ver o mundo,
e agora que vieram, como você bem disse, a gente precisa abraçar essa causa e fazer disso uma missão para tentar tomar sempre a melhor decisão possível em prol deles, né? Aí, ó, meu brother Elino aí, ó. Esse aí é um paizão também, tem 2 Um filhos, excelente é pai. um paizão, viu? Aí, ó, tá É, vendo? Mas olha como é bacana que a gente está conversando aí, tá vendo? Ele disse que teve um excelente pai e você acabou de sim, dizer que ele é um excelente pai. Olha a referência aí de novo. é, é, Olha o exemplo aí. Né? De maneira prática, a gente é, falando disso, olha o exemplo aí. Vivo aqui agora na gente. aí é paizão. E assim, Anderson, eu vou convidar a galera que nosso tempo também está esgotando, só para aproveitar, não está Sim, sim. acabando tão acabando, não, falta perto de 10 minutos. Uhum. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer para a gente aqui, enquanto eu e o Anderson vai conversando e tal, que a gente vai tirar os últimos 10 minutos da live para responder vocês. Tá bom? E já agradeço assim a presença de vocês aí, que massa, bacana, show de bola mesmo. Aí, Anderson, tem uma última pergunta Aí, ó, aqui, lê aí, ó. Lê aí, ó, lê aí, ó. referência é tudo. Meus enfermeiros referências. Lino Andas. Ó, Tá aí, ó, vendo? tá vendo aí? Aí, ó. É. Não estamos só de A conversinha, não. A gente faz, né, responsa, Anderson? a responsa, né? É, a gente tá aqui falando Lina é e a gente brother, Lina faz. é brother também. Tá É falando. referência mesmo, aí manja. Sim. Ó, Saulinho tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Como Ah, passar tranquilidade para uma criança Lina, nesse momento? Quer responder ou eu respondo? pode responder, você que é o pai aí da vez. Vai fundo. Ô, Saulinho, assim, ó, o que é que eu tenho feito, cara, aqui? É primeiro, como a gente vem falando, estar calmo, é se manter calmo para os nossos filhos não ver na gente aquele desespero. Então, primeira coisa é se manter calmo nesse momento quanto pai. É procurar fazer atividades que lhe deixem tranquilos, né? O tempo inteiro. A gente aqui, eu até falei na live de ontem, a gente fez um mapa para Ícaro de tudo que ele tem que fazer todos os dias da semana. Então eu procurei dar a ele uma atividade bacana de coisas que ele já vive no dia a dia para ocupar o tempo dele. É claro que a gente vai mudando, né, de acordo com a necessidade dele, a gente muda, mas isso já me ajudou muito aqui dentro. É que aí eu já dei a ele o que fazer, tem as tarefas da escola e tal. E eu fiz o mesmo comigo. Me dei algumas atividades para ter um norte, para não ficar pensando muita coisa que não seja boa e ele veja em mim esse reflexo apreensivo e tal. Então eu acho que, assim, duas coisas básicas para a gente fazer agora é assim, direcionar nossos filhos, né? Dando a ele atividades que fazem parte já da vida dele de uma forma bacana e tal, que não seja muito pesado para eles, e nos manter calmos também. Procurar atividades, cada um de nós, para que nossos filhos não vejam na gente aquilo que ele não quer para ele. Beleza? Acho que não sei se ficou bacana, se fez sentido, dá um alô aí. Viu? Mas é isso mesmo, né, Ícaro? Você, uma vez que a criança a gente sabe que a atividade, né, é 1000, né? Não tem jeito. De você querer poldar ainda mais, fica dentro de casa. A gente sabe, né, o reflexo que amanhã, depois, isso vai ter um reflexo enorme no comportamento das pessoas. Essa questão do isolamento, né? Essa questão de medo. E aí, por exemplo, a gente sabe que, igual, ter essa rotina, manter o tempo, o estudo, né? Ter aquele tempo de estudar, ter o tempo de brincar, tentar manter o mais próximo possível. A gente sabe que cada família é uma realidade, tem as dificuldades, enfim, a gente sabe que cada um, né, tem a sua realidade. Mas, assim, dentro da sua realidade, tentar trabalhar o máximo possível. Aí, por exemplo, você pega uma casa que a mãe deixa a televisão ligada lá o dia inteiro falando desse Covid, né? Quer dizer, só falando besteira, quer dizer, isso vai refletir na criança, né? Você vai ter um pai ansioso, um pai tenso, um pai preocupado, e isso transfere para a criança. Não tem como não transferir. Então é importante, nessa questão mesmo que você falou, de ter realmente, tentar manter dentro das possibilidades, né, das suas possibilidades, esse padrão aí de comportamento, manter, né? Pelo menos você ter um certo tempo lá, estuda de manhã, um certo tempo da manhã, você tem um cronograma para ele estudar, na hora do almoço, aquela dormidinha que ele dá depois da tarde lá, né? Então acho que é isso mesmo, né? Eu acho que essa questão do cronograma, eu acho que é fundamental, né, cara?
Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou, pra galera aqui, ó, eu vou deixar eu chamei de mapa de quarentena, eu vou deixar disponível no meu, no meu story, beleza? Vocês podem ir lá. Eu não sei se eu consigo deixar o arquivo, mas eu vou deixar uma caixinha lá para quem quiser dar um alô, que aí eu mando, deixando um e-mail, alguma coisa assim, que eu mando para vocês, tá certo? Que aí vocês colocam a atividade do filho de vocês conforme como é que eu vou dizer, é o dia a dia, né? De cada um. Aí vocês Ah, só é. mudam a atividade e aí eu acho que vai servir bacana para todo mundo, Se assim. adequa, né? Olha o Léo É, aí, ó. todo mundo Léo é outro enfermeiro aí, ó. Léo Feliciano, outro enfermeiro topzera, viu? Professor também, que paizão, massa. tá vendo? Entrou o Machures aí, o André Machures, meu brother lá do Mato Grosso do Sul. Amigão meu também entrou aí, tá vendo? Ah, que massa. Gente de todo o Brasil aí, tá vendo? Que legal, né? Tá vendo? Aí, cara, a gente precisa. A gente. Eu aprendi, viu, Anderson, que tem muita gente esperando a gente se levantar de certa forma. E a gente precisa se levantar assim. Um pouquinho, eu escrevi isso outro dia, né? Um pouquinho que a gente sabe a mais já ajuda um monte de gente. Então a gente precisa colocar esse pouquinho a mais à disposição das pessoas para a gente contribuir com a nossa comunidade, com o que está perto da gente, né? Aquela história, né, que a gente sempre vê. A questão de se você tentar ser um pouquinho, 1% que você seja melhor por dia, né? Tanto quanto pessoa, quanto no caso aqui a gente está falando sobre pais, né? Então acho que isso já tenta, vai trazer um certo crescimento, né? Então é extremamente importante. Mas tudo vai voltar naquela questão, né? Da gente se entender, né, Ícaro? Não tem para onde correr, né? Não. Não tem. Então, por isso que cada vez mais a gente vê, né, a questão do problema, e o que a gente sempre está vendo, cada vez mais, é a questão da terceirização do cuidado, né, cara? Sim. Terceirização do cuidado. Eu tive um evento uma vez que uma aluna, eu, aula na graduação, né? Um pai de uma aluna veio me questionar a respeito das notas dela. Entendeu? Então aí ele veio falando, não sei o quê, e tipo assim, uma abordagem totalmente agressiva, sem entender a realidade, né? Então eu acho que a gente tem muito isso, né? Quer dizer, você transfere a responsabilidade, terceiriza essa responsabilidade, né? Para a escola, para babá, para a televisão, sei lá. Né? E o que a gente está, cada vez mais a gente está vendo isso, né? Essa questão da terceirização do cuidado. E aí são os adultos que vão ter problema e não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu vou deixar uma história assim bem bacana e uma pista disso que você tá falando aí, cara, que é assim, ó. Eu descobri uma coisa importantíssima, viu, velho? Que eu vou dizer aqui pra todo mundo, que é assim, ó. Eu descobri, Anderson, que eu não sou mais especial do que ninguém. Que eu não sou o centro de tudo. Sacou? E quando eu descobri isso, foi libertador e assim, e eu cresci de maneira gigantesca. Sabe por quê, cara? Porque quando você descobre que você não é mais especial do que ninguém, você nunca vai querer se colocar maior do que ninguém. Você vai Sim. sempre entender que o outro é igual a você, então você ouve mais o outro. Você é mais tolerante, você aceita mais, você se doa mais. Porque quando você. Porque tudo isso que você me contou tem uma raiz, a gente sabe que é mais. Que é lá embaixo e tal. Mas tudo meio que nasce, Anderson, da gente achar que a gente é melhor do que os outros. Entendeu? E por conta disso eu posso terceirizar. Por conta disso você pode tomar conta e eu não. Por conta disso eu não e você sim. Porque eu estou num lugar que sou o centro. E a partir do momento que você entende que que você não é o centro, eu não sou, ninguém é o centro, nós não somos mais especiais do que ninguém. Nós somos especiais sim, porque somos únicos. Ponto. Sim. Agora não somos o centro de nada, somos iguais, Não. né? E por conta Uhum. disso, Anderson, quando a gente entende isso de verdade, a gente começa a se relacionar com o mundo e com as pessoas de uma maneira muito mais tolerante e muito melhor. Sacou? Uhum. Eu começo a assumir responsabilidade porque eu sei que não sendo especial, eu preciso assumir responsabilidades. Eu preciso fazer coisas que eu preciso fazer, sem terceirizar e Uhum. sem colocar a carga maior em ninguém. Entendeu? Então, Uhum. entender que não é o centro de tudo, entender que eu não sou mais especial do que ninguém,
me colocou em um lugar muito bacana e libertador, porque tira um peso também. Porque você fica, né, achando que não, tira esse peso e junto com isso você assume a responsabilidade de tudo que você tem que fazer. Principalmente coisas importantes, como é ser pai, que é que a gente está conversando aqui, né? Uhum. Com certeza. É. Ó, deixa eu te falar, a gente está acabando aqui, eu vou me despedir. Falta só 4 minutos para acabar nosso tempo, acho que falta até menos um pouco. Mas aí eu queria deixar você se despedir da galera aí, para É. deixar seu recado, para não ter. Então, só queria agradecer pela oportunidade aí e vamos marcar outras, vamos para discutir o assunto, né? Cada vez mais, quanto mais. Olha o Anderson Góes aí, ó. Anderson Góes é outro brother, mestre da oratória, viu, Ícaro? É? Esse daí é o pai da matéria da oratória, viu? Ah, que massa. Isso aí, ó. Então, assim, eu agradecer, né, a oportunidade que você me deu aí de participar, que é um assunto muito importante, né, ser pai, e trazer, agregar um pouco de conhecimento para a galera aí que teve a oportunidade, né, de ver a gente discutindo. E tamo junto, brother. Tamo junto, só crescendo mesmo e aprendendo cada vez mais. E tentando ser bons pais para tratar nossos filhos de maneira coerente, para que não sejam adultos problemáticos, né? Para depois não ter que ficar procurando ajuda aí com os profissionais, né? É uma coisa que poderia ter sido feito por nós, né? Então, acho que isso é importante, né? Tentar ser aquela que o nosso professor Haroldo fala, né? A melhor versão nossa com as ferramentas que a gente tem, né? Acho que é isso, acho que é exatamente isso, né? Não tem para onde correr. Perfeito, perfeito. E assim, Anderson foi um irmão que eu achei. A gente se conhece há menos de 6 meses, assim, viu? Mas tem esse lance, né? De quando a gente Sim. encontra a gente. Eu ouvi essa frase bem bacana, que você só se esbarra com quem tá caminhando. Se você tá caminhando, você só se esbarra com quem tá caminhando também. Então, o Anderson é um irmão que tá caminhando, que tá nessa busca em ser melhor a cada dia e tal. E a gente afunilou, assim, de uma maneira intensa a nossa amizade, porque a gente tá caminhando. Porque a gente nessa busca em ser melhor primeiro, como a gente já conversou aqui, para depois ser melhor com todo mundo que está ao nosso redor, tá bom? Então, galera, assim, ó, não percam a oportunidade de ser melhores pais para os filhos de vocês hoje, porque é hoje que a gente tem, é o agora que a gente tem. O amanhã é uma história que Deus sabe como será. Agora, o hoje, a gente tem a oportunidade de dar aos nossos filhos a oportunidade de ser melhores adultos amanhã. Tá bom? E ó, não esquece essa live todos os dias às 21 horas. Vão ter 30 lives, essa é a segunda. Todo dia a gente vai estar aqui tirando dúvidas, conversando sobre como ser melhores pais para os nossos filhos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Agradeço demais. E Anderson, um beijo, irmão. Muito obrigado. Tamo junto, velho. Beleza? Valeu. Valeu, abraço. Pessoal, brigadão, viu? Obrigado pela audiência de vocês aí. Um abraço. Valeu, Anderson.